Oi, meu nome é Danilo Briskiewicz e vamos conversar sobre o pensamento racionalista de René Descartes, próprio da filosofia moderna. A construção do pensamento racionalista de René Descartes é baseada na premissa de que nós nascemos, nós constituímos o conhecimento em nós mesmos a partir de ideias inatas. O que seriam ideias inatas? Ideias que nascem com o sujeito. O sujeito nasce já com ideias prontas que precisam, de alguma maneira, serem despertadas para que ele possa, então, elaborar conceitos, elaborar noções, termos e aí por diante o que a gente quiser sobre o mundo. Nós temos que lembrar que René Descartes faz parte de uma linhagem, de um grupo de pensadores que continuam a tradição filosófica da teoria do conhecimento baseada nas ideias inatas, que começou com Platão, lá no século IV a.C. Isso quer dizer, no final das contas, que Platão é uma grande influência para René Descartes. René Descartes escreve o discurso do método para dizer como nós conhecemos, ou como podemos ter a certeza de que nós conhecemos. Essa é uma questão colocada especialmente na chamada filosofia da ciência moderna, ou pela história da filosofia, que pretende explicar como a ciência precisava de uma articulação com um método que lhe validasse. O que é validação científica? É quando eu digo que o cientista tem autoridade, autorização para dizer o que ele diz na sua teoria, porque existe uma forma de conhecer. Garantindo que nós podemos conhecer, nós podemos dizer que o cientista também é alguém que tem algo a dizer sobre o mundo, a natureza, o cosmos, as realidades biológicas, as realidades políticas e aí por diante. Essa discussão sobre a teoria do conhecimento em René Descartes é muito importante para o desenvolvimento de toda a ciência na era moderna. No final das contas, nós temos aqui, especialmente o discurso do método, uma aplicação muito interessante da lógica desconstrutiva de como a gente chega à essência, o fundamento básico, o pilar do conhecimento. O discurso do método para Descartes começa exatamente com uma possibilidade de colocar em questão os enganos que nós temos em relação ao conhecimento, as formas de conhecer o mundo que nós vivemos. No discurso do método, que é a sua grande obra em relação à teoria do conhecimento, ele vai descrevendo de maneira bastante didática como ele chegou à sua conclusão que é possível conhecer. E aí ele formula, a partir desse método, o que nós chamamos de dúvida exagerada ou dúvida hiperbólica. A dúvida cartesiana é uma dúvida que vai tirando, vai separando tudo aquilo que poderia prejudicar o conhecimento até chegar numa verdade máxima. Então ele vai testando os limites da lógica do conhecimento. Por exemplo, dizendo que seria possível a presença de um gênio maligno que fizesse com que tudo isso fosse mentiroso. Ora, é possível que um gênio maligno coloque mentira e que a gente ache que a mentira é verdade? Talvez sim. E ele vai começar a suspeitar, por exemplo, dos sentidos, dizendo, por exemplo, que os sentidos podem perceber temperaturas de maneiras diferentes. Colocar tudo sob suspeição faz parte do método. E é uma dialética. A partir do momento que ele vai chegando mais perto do seu fundamento, que é o pensamento, ele vai desconstruindo, tirando essas dúvidas anteriores e dizendo, olha, o gênio maligno pode me enganar, os sentidos do corpo podem me enganar, mas eu só tenho uma certeza absoluta, que para duvidar do meu corpo e duvidar do gênio maligno, é preciso que eu pense. Se eu penso, não há outra forma de pensar senão existindo. É aí que ele vai dizer, penso, logo existo. Cogito ergo sum, em latim. Je pense, je suis, em francês. Então nós temos aqui uma noção muito interessantíssima de que pensar é possível, porque o pensamento, de certa maneira, tem uma certa natureza intocada que veio junto com a alma.
E essa alma, de alguma maneira, pode conhecer verdadeiramente os objetos do mundo. A dúvida metódica cartesiana leva a essa noção de que, no final das contas, se eu penso, eu existo. Eu existo porque penso. Se eu penso, eu posso fazer ciência, eu posso conhecer o mundo à minha volta. E aí nós chegamos a uma noção muito curiosa, muito interessante, que é a divisão em 3 partes da natureza das coisas que Descartes vai descrever. A natureza divina, chamada de res divina. A natureza divina seria aquilo que é fundamental, porque Deus, para Descartes, ele é criador. René Descartes estudou no Collège de La Flèche, na França, com os jesuítas. Então essa mentalidade religiosa cristã está muito forte ainda. Deus garantiria que o ser humano criado por ele teria ideias inatas. As ideias inatas estão na perfectibilidade de Deus. Depois nós temos a res cogitans, ou seja, o eu pensante, o ser humano que pensa, o ser que pensa. Res cogita, coisa pensante. E essa coisa pensante é o próprio ser humano, que tem uma dimensão no seu corpo, que é a alma, que produz então resultados suficientes para conhecer os objetos do mundo. Que resultados são esses? São resultados da lógica matemática, resultados da análise, da crítica, da classificação, da especificação e aí por diante. Todas essas ideias inatas de ordenamento do mundo estão em Deus e são apresentadas pelo cogito ou pela res cogitans. Deus é imaterial, a res cogitans é imaterial. Fica então faltando o elemento extenso. O que é o elemento extenso? O objeto. É a chamada res extensa. Res extensa é aquilo que tem peso, é aquilo que tem medida, é exatamente aquilo sobre o qual o cientista vai se debruçar. Então o cientista vai medir o peso das coisas, a temperatura, a res extensa. O meu corpo, ele é res extensa, porque ele é uma coisa do mundo, mas ao mesmo tempo dentro dele tem uma res cogitans, que pensa o próprio mundo. Isso é interessante porque o cientista ele vai manipular os objetos que são extensos, que têm peso, que têm medida, e essa manipulação vai provocar uma alteração na natureza das coisas. É por isso que o pensamento cartesiano ele trabalha com essa tríade. Res divina, res cogita e, por final, a res extensa. A res extensa é exatamente a capacidade que nós temos de criar novos objetos, de manipular os objetos que existem no mundo. Por fim, é importante lembrar que o racionalismo cartesiano é um racionalismo que dá o embasamento fundamental para que a ciência dê um salto qualitativo na modernidade. Porque a partir dessa noção de que é preciso chegar às ideias como elas são de fato, através de um exercício metódico da própria razão, nós temos aí, por exemplo, o funcionamento dos laboratórios dessa maneira. O método é uma forma de conhecimento muito próprio da ciência, que chega à experimentação, que manipula as coisas do mundo, a resistência, mas acima de tudo é um processo o tempo todo analítico, hipotético, analítico, dedutivo e construtor de uma verdade. Nesse caso, nós temos que o princípio da veracidade científica são as ideias inatas. É tudo que vem da res divina, se projeta na res cogita e, de alguma maneira, nós podemos interpelar a realidade do mundo porque temos, então, um conceito. O conceito é a base do racionalismo de René Descartes. Não fique apenas do mundo das ideias, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe e até a próxima.